love, sing it with me. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses of that. I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, with burning from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with the immortal, when they ring those golden bells for you. Now hum it really down. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee in forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and me. How many of you love Him? Raise your hand. Thank the Lord. Now reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells now ringing, don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. That's a glory, hallelujah, jubilee
Aleluia, glória a Deus, saúde a preciosa e amada igreja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. A leitura está na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 238, 238, da harpa cristã é o 202. Junto ao trono de Deus preparado, há, cristão, um lugar para ti. Junto ao trono de Deus preparado, há, cristão, um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz. Junto Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que morrem aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz, ao amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar a aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor revelado na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora o hino de número 176, cantor cristão 236. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrará. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu
receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecar. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa Cícera justifica a ausência deste culto, motivo de enfermidade, e pede oração. Nós vamos incluir a irmã Cícera em oração com os pedidos que estão aqui no livro. E você que tem alguma coisa, algo no seu coração e quer manifestar ao Senhor, manifeste com o levantar de uma de suas mãos, lembrando de Israel, a nação de Israel, a noiva espalhada por toda a terra, as viagens do pastor Cleomar Borges e obreiros. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de poder, misericórdia, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor, este livro com os pedidos de oração, ó Pai. Estas mãos levantadas com cada necessidade sendo apresentada a Ti, ó Deus. A minha esposa, Senhor, a irmã Cícera também, enfermidade, Pai. Cura, Senhor, liberta, Senhor, porque no Senhor há cura, há libertação, há salvação, há solução de problemas. Ó Deus maravilhoso, e oramos pela nação de Israel, a qual o Senhor tem guardado, ó Pai. O Senhor tem um remanescente naquela nação, Senhor Jesus. E o Senhor, ó Pai Celestial, tem guardado aquele povo, Senhor. E também a sua noiva, Senhor Jesus. Nós, ó Pai, nesta última hora, Senhor Jesus, o remanescente da noiva também, ó Pai, o Senhor tem guardado por cada canto desta terra, livrado do mal, do engano religioso, ligado em Ti, ó Pai, para a revelação da Sua palavra através de Seu profeta. Que maravilha! Oramos também, ó Pai, pelas viagens do pastor Cleomar Borges e todos os seus obreiros, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe e guie a cada um de nós, ó Pai, ao encontrar o último eleito. E esta noite, Senhor, fale conosco através desta mensagem que iremos ouvir. Use teu servo, ó Pai Celestial, ungindo o pastor Levi Claré, com a unção do sétimo anjo, ó Pai,
A mesma unção que esteve no culto quando William Branham esteve presente fisicamente. E agora em nosso meio a mesma unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E uma nota aqui sobre cultos no lar. Irmãos que desejarem ter um culto no seu lar, pode comunicar aos diáconos, nós vamos estar marcando este culto. Tem pessoas que não têm espaço, então a gente pode estar fazendo este culto na calçada, na rua, no lugar ali onde alcance as pessoas que ainda não ouviram esta mensagem. Este culto é para as pessoas que ainda não ouviram esta mensagem, que ainda não foram batizadas. Não é um culto para irmãos. E também não é necessário comes e bebes. Então, fique bem à vontade para pedir o seu culto. Nós vamos fazer esse culto, nem se for na calçada ali. Eu acho que na calçada fica melhor ficar ao ar livre ali. E convido os vizinhos para estar ouvindo. E vamos atrás do último eleito. Quem sabe a gente encontra ele ali, é seu vizinho, está perto ali, né? Deus abençoe, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Os irmãos, perdoem, eu cheguei muito perto aqui, né? Falei forte demais. Estamos voltando de uma reunião maravilhosa esse fim de semana, né? Muito bom. Nós saímos dali realmente regozijados, né? É gostoso uma festa, né, irmãos? A gente vai numa festa, a gente conversa bastante, a gente volta feliz, a gente ouve coisas boas, né? E ali nós tivemos uma festa espiritual maravilhosa, né? Creio que todos que puderam ouvir um pouco, participar um pouco, viu que a coisa estava muito boa. Foi realmente maravilhoso, marcante em nossas vidas. Eu agradeço mais uma vez, né? Confiança do pastor Cleomar por estar aqui pregando. E ao Senhor Jesus por nos dar esta mensagem e este profeta, para que nós possamos falar a respeito da palavra, né? Nós vamos ler Coríntios, né? 14, do 6 ao 8. E vamos continuar meditando um pouquinho na mensagem do som incerto. Se existe som incerto, é porque existe o certo, né? Senão, como haveria uma comparação? Hein? Muito bem. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos,
Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa, reunido entre irmãos, Pai. Isso é muito bom. Que nós possamos dar o devido valor, Pai. Ó Deus eterno. Pedimos suas bênçãos sobre cada um aqui esta noite, Pai. Que possamos sair com aquilo que temos entregue a Ti, pedindo. Pai Celeste, efetua, Pai, cada cura, cada necessidade, Pai. Tudo o que nós precisamos, nós cremos que o Senhor tem para nós, Pai Celeste. Porque se o Senhor tem colocado algo em nosso coração, Pai, é porque existe algo para responder. E nós cremos, Pai, nós cremos em Isaías 53. Nós cremos nas Tuas palavras, Pai. Nós cremos na mensagem do Teu profeta. Esse é nosso credo. Esse é nosso ponto de fé. Crer na Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém, Pai. Amém. Vamos ouvir. Now, there is people who thinks Agora, há pessoas que pensam que, contanto que vamos à igreja, contanto que pertençamos à igreja, que ouçamos um bom sermão de vez em quando, e assim por diante, e está tudo bem. Agora, estando quente e tudo mais, e eu transpiro tanto, e debaixo deste ventilador e tudo, normalmente me deixa rouco, e apenas desejo falar com vocês hoje, se eu puder, ensinar-lhes algumas coisas que sei que deveriam saber. E isso é algo que os tornará melhores e os ajudará pelo caminho. E espero que Deus me ajude hoje a transmitir algo para vocês, que os faça compreender o que devem ser e o que deveriam ser. E ao dizer-lhes, também me faça compreender que eu tenho que ser um homem melhor do que sou e do que tenho sido. E a cada dia que me levante um pouquinho mais alto, mais perto de Cristo. É para isso que estamos aqui esta manhã, na sinceridade e integridade de nosso coração. E creio que não viríamos a uma igreja quente hoje, onde temos que ficar sentados aqui e sofrer no calor, só para virmos à igreja pelo prazer de vir. Eu creio que vocês vêm por uma determinada coisa que há. Isso é, por Cristo. Vocês nunca vêm para me ouvir, ainda que talvez eu faça o melhor que posso. Porém, eu nunca levei ninguém a Deus. Ninguém poderia levar a não ser Cristo. Você vem ouvir os cânticos, talvez. Os cânticos são muito bons. Nós gostamos desse tipo de cântico. Porém, cântico não leva as pessoas a Cristo. Isto é o Espírito Santo que leva as pessoas a Cristo. Está vendo? A pregação não leva, ainda que tentemos fazer o melhor que podemos. O pastor e eu, nós fazemos o máximo que podemos para levar as pessoas a Cristo, ou para pregar o Evangelho. Porém, é o Espírito Santo quem tem que levar seu coração e dar-lhe aquele som certo. Nós podemos pregar o Evangelho do que achamos que é correto, porém, o Espírito Santo tem que dar o som que ecoa em seu coração. E é um som certo. Também caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Está um pouco fora do tema, porém eu desejo abranger isso apenas um momento, concernente a certa pessoa que eu tome como exemplo em minha mente, uma pessoa mística, e chamá-la de senhora fulana de tal. Esta senhora fulana de tal, quando ela foi criada na igreja, ela era uma boa mulher. Ela amava a Deus. Ela ia à igreja com sua mãe. Ela foi ensinada a fazer o que era correto. Agora, Deus nos dê mais essas mães antiquadas que ensinam suas meninas e meninos como fazerem o correto, para saber a diferença entre o certo e o errado. É isso o que nós necessitamos hoje. Nós temos demais outros tipos de exemplos diante de nossos jovens, tais como fumar, beber, embriagar-se e assim por diante, que não deveriam ser, e são através de mães assim chamadas.
Agora note, no corpo humano, nossa estrutura, nossa anatomia normal em que nós vivemos aqui, não é feita para pecar, é feita para fazer justiça, é feita para servir a Deus. Deus nunca fez você apenas para trabalhar e voltar para casa e amar seus filhos. Tudo isso é muito bom, Deus o fez para trabalhar. Deus o fez para voltar para casa, amar seus filhos, amar sua esposa, e a esposa ser fiel e amar seu marido. Os filhos amarem seu pai e sua mãe, isso tudo é bom. Porém, Deus o fez. Isso é apenas a base de algo que Deus fez você para que você fizesse esse algo. Deus o fez para ser um adorador dele. Você adorará algo independente do que seja. Você adorará sua esposa, você adorará seus filhos, você adorará qualquer coisa. Seu automóvel, você adorará seu prazer, você adorará algo porque está dentro do gênero humano a adorar. Agora, nós desejamos saber o que adoramos. Jesus disse para a mulher no poço, disse, vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, nós adoramos, sabemos que adoramos a Deus porque a salvação vem do judeu. Agora, e então a mulher começou a explicar para ele como ela, disse, na montanha. Disse, Jerusalém. Ele disse, a hora vem e agora é em que o Pai buscará os adoradores que o adorarem em espírito e em verdade. Pois Deus é espírito e aqueles que o adorarem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Como eu estava dizendo há alguns dias atrás, ou aqui, ou em algum lugar, falando sobre o detetor de mentiras. Agora, note bem agora, eu desejo que você preste bastante atenção. Coloque um detetor de mentiras em você e você tente personificar aquela verdade e tente dizer que é verdade, porém lá por dentro de você, no subconsciente, encontra-se um lugar chamado a alma. E esta mente intelectual não governa essa vibração do sistema. A mente é apenas um dirigente. Ela o dirigirá e é muito incapaz de levá-lo a Deus. Sua mente. Você não pode conhecer a Deus pela sua mente, intelectualmente. Ela é um dos recursos ou dos canais que guiariam a isso, mas sua alma é o que o governa. Você é o que você é através de sua alma. Jesus disse aos fariseus, ora, hipócritas, como podeis falar boas coisas? Quando eles o estavam chamando de bom mestre e assim por diante. Disse, da abundância do coração falam os lábios, e em vosso coração vós me odiai, e em vossos lábios me chamais bom mestre. Ele disse, hipócrita. Veja, sua alma está pensando uma coisa e com seus lábios você está falando outra coisa. Que situação! Que coisa horrível! Que coisa enganadora é um hipócrita! Pois eles dizem uma coisa do que está na mente, quando a alma deles diz outra coisa. Agora, o detetor de mentiras não funciona em sua mente, ele funciona em sua alma. Ele não funciona no seu intelecto. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade, elas personificam, todavia, sendo mentira, e podem personificá-la a ponto de poderem enganar como ninguém mais. E Satanás é o melhor que há nisso, pois ele enganou Eva dessa maneira, dizendo essas mesmas coisas. E a maior mentira que já foi dita tinha muita verdade nela. Now, this person, what if you could ever get this soul? Agora, esta pessoa, se você pudesse fazer esta alma do lado de dentro estar tão em harmonia com Deus que sua alma e Deus fossem um juntos, então você poderia pedir o que desejasse e lhe seria concedido. Muitas pessoas me procuram, muitas vezes na fila de oração e de fé ali, e dizem, oh, irmão Branham, eu tenho bastante fé. Eu tenho fé como a de mover montanhas. E todavia não tem fé nenhuma. Mal tem suficiente fé para chegar até a plataforma. Porém, estão conscientes de uma coisa, que eles creem. Eles estão crendo intelectualmente com a mente deles. E a mente deles nunca os levará a Deus. Sua mente são arrazoamentos e Deus não tem arrazoamento. Se você puder arrazoar, sua mente lhe dirá, agora olha aqui, o médico diz que eu não posso me recuperar disso. É impossível. Agora, o médico, com o seu intelecto, com sua inteligência, com seu conhecimento da ciência médica, ele lhe disse segundo o melhor do alcance de sua mente.
E você toma em sua mente, e usando a mesma coisa que o médico lhe disse, Deus nunca poderá tocar essa linha enquanto você arrazoa. Porém, vamos renunciar o arrazoamento. Deus de modo algum nos fez para vivermos através de nosso intelecto. Nós vivemos através do Espírito Santo, que está em nossa alma, que diz não para qualquer arrazoamento que é contrário à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que não há nada no mundo que a impeça. Então, quando você faz isso, você está chegando ao lado direito de Deus. Você está chegando até que possa pedir o que quiser e lhe será dado, porque não há nada ali no meio. Não há razão. Vamos expulsar esses arrazoamentos. Eles atrapalham você. Tire a sua mente da frente e não diga o que você arrazoa, o que você vê, o que você pensa. Diga o que Deus diz ser a verdade. E isso pode somente vir do lado de dentro do coração, não dos intelectos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos ouvir o hino. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Trazendo os céus, ecos dos céus, a glória de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Vocês viram, irmão, como é que a Escritura se cumpre? De que adianta eu vir cantar primeira e segunda voz se um microfone não funciona? É o que nós lemos aqui, ó. De que adianta se eu falar uma língua estranha se vocês não vão entender? É o que Paulo está falando para nós, ó. Ó. De que adianta se a flauta, se a trombeta der o sonido incerto? De que adianta?
Não adianta, né? Deus mostra as coisas para nós em tudo, né? De que adianta? Irmãos, olha só. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, cítara, não formarem sons distintos. O que é distintos? São separados, diferentes. Imagina se o nosso pulmão resolvesse fazer o papel do estômago. Pulmão, quando ele vai um pouquinho d'água dentro dele, dá uma embolia pulmonar, né? A pessoa morre na hora. Né? E é só uma válvulazinha aqui que ela abre e fecha aonde pode passar o ar e aonde pode passar o alimento. Nenhum alimento vai para o estômago, né? E o ar vai para o pulmão. Se inverter a posição das coisas de Deus, é isso aqui que ele está falando aqui. Ó, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O sonido errado, né? Quando a gente engasga, é mais ou menos isso aí que acontece, né? É um som incerto. O alimento tentou tomar o caminho errado. Daí precisa, irmão Samuel, correr, né, irmão Samuel? Trocar o microfone, colocar a coisa em ordem. Tem que ter um. O Espírito Santo faz isso conosco. Corre, muda de posição, abandona um microfone, abandona uma posição nossa, porque não estava produzindo som. Quando nossa vida não produz som, esse som glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que mudar alguma coisa. Aqui, ó, é uma continuação daquele outro dia, né? Sempre na continuação repete um pouco, né? Olha só. Continuação repete, né? O profeta fala que as eras, uma entra para dentro da outra um pouco, né? E a nossa vida é assim. Agora, há pessoas que pensam que, contanto que vamos à igreja, contanto que pertençamos à igreja, que ouçamos um bom sermão de vez em quando, e assim por diante, está tudo bem. Então, contanto que eu vou lá no meu serviço, bato o cartão, falo oi para todo mundo, está tudo bem, tá não. Não trabalha para ver. Tem que chegar lá e trabalhar. Tudo isso faz parte, chegar, bom dia, boa tarde. Mas não trabalha para ver. E assim por diante, está tudo bem, estou ouvindo um sermão. Agora, estando quente e tudo mais, e eu transpiro tanto, e debaixo desse ventilador, e tudo, normalmente me deixa rouco. O calor, né? Esse aqui ele já estava numa parte já da pregação. Eu estava suando, né? Eu apenas desejo falar com vocês hoje, se eu puder ensinar-lhes algumas coisas que sei que deveria saber, que deveriam saber, e isto é algo que os tornará melhores, o que os ajudará pelo caminho, e espero que Deus me ajude hoje a transmitir algo para vocês, que os faça compreender o que devem ser e o que deveriam ser. Nós ouvimos a pregação com o pastor Ederson no domingo à noite, e ele falou sobre os 3 requisitos do homem, os 3 requisitos para o homem ser o remidor. Né? Ele tinha que ser um parente próximo. Né? Para começar, ele tinha que ser parente. Né? A primeira, um redentor, para redimir, ele tinha que ser um parente próximo. Né? A segunda, ele tinha que ser financeiramente capaz. Financeiramente capaz. Agora, o que é financeiramente? Às vezes a gente pensa só em moeda, né? Espécie, dinheiro. Não, ali, o financeiro
em Jesus Cristo é o sangue, né? Algo que pudesse pagar o preço do pecado. Por exemplo, bomba atômica vai purificar essa terra? Então é um dinheiro que não tem valor para a purificação da terra, por mais forte que ela seja. Mas o fogo de Deus purifica. Né? Então tem que ser algo que financeiramente capaz. Né? E vocês vão ver como que nós vamos ver aqui no sonho certo. Por quê? Se o financeiro dele capaz, se o financeiro dele fosse incapaz, embora ele tivesse muito, mas aquilo não fosse a espécie adequada para poder suprir aquilo ali, ele não ia adiantar nada. Existem moedas no mundo inteiro, cada país tem a sua moeda. E como que nós vamos receber uma moeda que não tem valor aqui dentro do Brasil? Às vezes a gente não consegue trocar ela depois. Então nós temos que receber uma moeda que tem valor. Por isso que a natureza geme, como que com dores de parto, esperando a nossa posição. Por quê? Porque o sangue do cordeiro, do animalzinho, não era suficiente para tirar de nós o desejo do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo foi suficiente. Né? O pecador volta sem vontade de pecar mais. Ainda que talvez ele peque, mas aquela vontade saiu de dentro dele. Né? Ele sabe que aquilo não pode ser feito mais. Então, a natureza geme por quê? Porque a nossa perfeição, o nosso pecado, foi o que levou a natureza a cair. E a nossa restauração, a nossa remissão, vai levantar a natureza de volta. Porque ela está caída por causa do pecado do homem. Olha só, então, o remidor, ele tinha que ser financeiramente capaz. E ele tinha que ser digno. Nós ouvimos esses 3 pontos. Agora, pensemos uma coisa. O remidor é parente, é financeiramente capaz, e ele é digno de honra. Ele tem honra. Mas e se ele não quiser fazer isso? Não é verdade? Daí, ele tem as qualidades. As qualidades nele, ele tem que ter. Mas daí existe algo que é o sobrenatural, que é o que está dentro dele, o desejo de fazer aquilo. Né? Daí que ele vai entrar em ação. Por quê? Não adianta ele ter desejo de fazer aquilo, mas não ter as qualidades. Se ele não tiver qualidade, ele nem podia pensar em querer fazer. Então, às vezes o homem pensa coisas e é só incerto. Porque primeiro ele tem que se qualificar. Tem que se qualificar para poder trabalhar com um determinado serviço. Tem que ter uma qualificação. Senão, é gambiarra. Não sabe se vai dar certo ou não. Né? Então, aquele homem era qualificado. Jesus Cristo era qualificado. A Bíblia fala que ele teve o seu caráter sofrido, moldado. Daí, olha só. Aqui, ó. Por isso que o profeta falou, olha, e ao dizer-lhes também, me faça compreender que eu tenho que ser um homem melhor. Então ele, na posição de profeta de Deus para essa era, ele falava, eu tenho que olhar cada passo que eu dou. É o som que está na nossa mente, o som que entra aqui, mas desce ao coração. Eu tenho que olhar cada passo que eu dou. Cada movimento meu.
E a cada dia que me levante um pouquinho mais alto, mais perto de Cristo. É para isso que estamos aqui esta manhã, na sinceridade e integridade do nosso coração. E creio que não viríamos a uma igreja quente hoje, onde tivemos que ficar sentados, sofrer o calor, só para virmos à igreja pelo prazer de vir. É bom. Mas prazer a pessoa encontra perto da casa dele mesmo. Aqui é para ver a mudança lá de dentro. Lá de dentro. E eu creio que vocês vêm por uma determinada coisa que há. Isto é Cristo. Eu trouxe algumas mensagens aqui, mas é uma frase em cada uma só. O profeta fala, vocês nunca vêm para me ouvir, ainda que talvez eu faça o melhor que possa. Parece uma contradição, né? Nós amamos ouvir a voz do profeta, que é o mensageiro, né? E ele mesmo falando, vocês nunca vêm para me ouvir. Mas, se fosse o irmão Brana, sem o Espírito, é isso que ele está querendo dizer, compreende, né? Sem o cumprimento de Apocalipse 17, de Lucas, de Malaquias, nós não iríamos para ouvi-lo, nós vamos para ouvir isso que Deus capacitou nele. Então, aí está a voz de Deus falando conosco. Amém. Né? Olha, será que nós seríamos amigos, nós, se esta fé não fosse uma fé comum entre nós? Talvez nós nunca nem encontrássemos, não é mesmo, Daniel? Nunca na vida. O Daniel morando lá, estava morando aqui, né? O outro, hein, lá de longe. É que a fé nos une. Ela é um imã, ela faz a coisa funcionar. Hoje eu estava trabalhando lá, eu estava trabalhando com a espuma de colchão, né? E a gente estava enrolando. E logo, um fio do pano fez assim, levantou assim um fio sozinho, assim. Eu falei, ué, mas o que é isso? É aqui, uma coisa puxa a outra. Agora, se Cristo não nos atrair, se o som de Cristo não atrair os nossos ouvidos espirituais, nós temos que dar uma reposicionada em alguma coisa. Ó, os irmãos viram o retorno funcionando, a caixa funcionando, a voz saindo, mas o microfone não captava. Ele não captava a voz. Então tem alguma coisa. Será que era o microfone? Será que era o fio? Será que era a ponta dele aqui? Ou a ponta dele ali? Então tem que ter um exame. Porque alguma coisa estava interferindo o som. Olha só. E ainda que eu faça o melhor que eu possa, vocês nunca vêm para me ouvir. Eu nunca levei ninguém a Deus. Ninguém poderia levar a não ser Cristo. Então, nós sabemos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos esses dias que Deus não confia no homem também. Maldito o homem que confia no homem. Deus confia no homem? Não, só aquele em que ele habita. Porque ele está ali dentro. Aí há uma transformação, daí há um som. Olha, você vem ouvir os cânticos? Muito bem, isso é muito bom também. Nós gostamos desse tipo de cântico. Porém, cântico não leva pessoas a Cristo. Olha só, como que cântico não leva as pessoas a Cristo? O cântico em si, em geral, ele não leva. Mas o cântico cristão, ungido, ele leva pessoas a Cristo. Por quê? Porque Cristo está nesse cântico. Olha como que é maravilhoso. Olha o que nos atraiu, irmãos. O que nos atraiu? O que fez nós sair da vida secular mundana errada?
O cântico em si não leva ninguém a Cristo. É o Espírito Santo que leva as pessoas a Cristo. Está vendo? Então aqui está o requisito. O principal. Se nós não tivermos o Espírito Santo, não atrairemos ninguém a Ele. Porque o Espírito Santo que habita em nós é o que é uma atração. Qual é a atração sobre a montanha? A atração durante todo o período é da humanidade. Moisés sofreu pelo vitupério de Cristo. A atração em todos os homens. Samuel era portador de Cristo. Elias, Malaquias, Isaías. Adão, lá no primeiro ato dele, ele demonstrou-se ser Cristo para Eva. Ele demonstrou-se ser o Emanuel para Eva. Senão Eva tinha ficado por ali mesmo. Agora, receber isso é bom, né? E exercer isso? Ele teve que carregar o peso da Eva naquela condição. A pregação não leva, ainda que tentemos fazer o melhor que podemos. Às vezes, irmãos, nós estamos falando e nós estamos ouvindo. São nossos 5 sentidos. Falando e ouvindo, vendo, ouvindo, falando, pegando. Mas se não atingir o 6º sentido, se não descer realmente, se as nossas faculdades mentais não ficar ali tentando já uma resposta para aquilo, tentando responder aquilo, ainda que responda certo, daí é a fé mais o meu intelecto. A fé mais a minha resposta. Nós aprendemos esses dias. Que Saul era, é Samuel mais eu. É eu mais Samuel. Não, tinha que ser só Samuel. Davi, irmãos, na oportunidade que ele reinou, eu quero estar na mão do Senhor. É Deus que cuida, é Deus que cuida, é Deus que faz. Na hora que ele errou lá trazendo a arca, ele falou, meu Deus, deixa eu voltar atrás aqui. Está dando errado. E ele era um homem guerreiro, vitorioso, valente. Ele preparou tudo que podia ser no natural, mas não consultou o profeta. Olha, o pastor e eu fazemos o máximo que podemos para levar as pessoas a Cristo, ou para pregar o Evangelho. Porém, é o Espírito Santo quem tem que levar seu coração e dar-lhe aquele som certo. Não podemos, olha só, nós podemos pregar o Evangelho do que achamos que é correto. Só que isso é o que a denominação faz. O que eles acham que é correto é o que eles levam as pessoas. Agora nós temos que sair de cena e o Espírito Santo atuar. Porém, o Espírito Santo tem que dar o som que ecoa em seu coração. E há um som certo. Há um som certo. Tem muitas pessoas ouvindo a voz do irmão Brana, literal, a voz de Deus, e não se converte. Por quê, então? Se é o que é bom, se é o que é o melhor que nós temos na terra hoje, é Deus falando em nossos corações. Porque há um som certo. É que aquela válvulazinha lá dentro, isso aí está entrando pelos sentidos. Mas na hora que chega naquela válvulazinha da alma, não passa. Há também um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim deles são caminhos da morte. Agora note, no corpo humano, nossa estrutura, nossa anatomia normal em que nós vivemos aqui, não é feita para pecar. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Aí ele criou o homem do pó da terra, ele formou o homem do pó da terra, soprou a sua vida dentro do homem. Então nós não fomos feitos para pecar. A nossa natureza, a nossa anatomia não é feita para pecar, é feita para fazer justiça. Foi feita para servir a Deus. Deus nunca fez você apenas para trabalhar, voltar para casa, amar seus filhos, tudo isso é muito bom. Deus o fez para trabalhar, Deus o fez para voltar para casa, para amar seus filhos, amar sua esposa, ser fiel, amar seu marido, os filhos amarem o pai, a mãe, tudo isso é bom. Porém, Deus nos fez para algo maior. Deus nos fez para ser adorador. Agora, irmãos, tem uma resposta. Por quê? Se a nossa alma clama para adorar, se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa feita pelas mãos humanas. Um adora uma coisa, outro adora outra, outro adora outra, outro adora outra. E isso é o mundo inteiro. Você adorará sua esposa, seus filhos. É bom que a esposa veja um defeitinho na gente. É bom isso aí. Por quê? Senão, a gente cai no erro de... Será que a pessoa realmente não vive sem outro? De jeito nenhum. Nós não vivemos sem Cristo. É o único que nós não vivemos sem. Nós não damos conta. Qualquer um de nós. Você adorará algo porque está dentro do gênero humano adorar. Agora nós desejamos saber o que adoramos. Irmãos, isso aqui é muito fino. O profeta fala aqui, e nas outras mensagens, qual que é o passo que nós devemos dar? O que nós vamos... Qual que é o rumo? É uma coisa muito pequenininha, a mudança. Mas que vai levar nós muito longe, muito distante do ponto de partida. A gente vê duas pessoas no mesmo lugar, juntos, né? No mesmo lugar não tem jeito, mas juntinhos ali. Aí há uma discussão. Há uma separação. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. E aquela distância vai só aumentando. E aquela natureza vai se fortificando, tanto de uma posição quanto da outra. E não pode ter dois pensamentos corretos, dois pensamentos diferentes, corretos sobre o mesmo assunto. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós amamos ou nós não amamos. Olha só. A hora vem, Jesus disse lá para a mulher, e agora é. E nós temos que encarar isso, que é Jesus Cristo falando para nós. Nós estamos diante do poço com sede, e Ele está explicando para nós como que nós devemos ser adoradores. Olha o som. Olha o que nós estamos ouvindo. A hora vem e agora é, em que o Pai buscará os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então tem que chegar lá no profundo.
Se não chegar lá no profundo, lá na nossa alma, nós não cumprimos o requisito. Boaz tinha que cumprir requisitos. E o outro parente próximo também tinha os requisitos. Só que ele não queria. Como ele não queria, já fazia dele um indigno. Aí começa a negar os requisitos. Eu tenho dinheiro, mas não é para isso. Eu sou parente, mas eu não estou nem aí. Não é isso mesmo? Aí aquilo que ele era somente carnal. Olha, o profeta fala assim, ó. Você não pode conhecer a Deus pela sua mente intelectualmente. Às vezes nós viemos aqui, nós ouvimos. Tem que haver um transformador aqui no nosso meio. Senão nós vamos sair daqui com o intelecto cheio de coisas da mensagem. Tem que haver um transformador entre nós. Um que vai mudar o som das palavras e dos nossos ouvidos e do nosso coração. E nós vamos compreender as Escrituras. E nós vamos amar a Escritura, nós vamos entrar no Espírito que Deus deixou para nós. Na natureza do que é a mensagem. Agora, se você pudesse fazer essa alma do lado de dentro, estar tão em harmonia com Deus, que sua alma e Deus fossem um juntos. Olha como é que a coisa começa a funcionar. Então, quando o Boaz viu Ruth, ficou sabendo que a Noemi estava ali. Aí começou a ter... Primeiro vem no pensamento. Eu sei que ela tem direito às terras dela. Só que tem que ter um remidor. O remidor não era um poceiro. Não é... O remidor era um que tinha direito de... Ele tinha o direito de pagar o preço. Não é tomar, é direito de pagar o preço. Olha que profundo que é isso. Tem custo. E sua alma e Deus fossem um juntos, então você poderia pedir o que desejasse e lhe seria concedido. O profeta está tentando nos levar, irmão, a ter fé. O que ele está fazendo aqui é isso. Muitas pessoas me procuram muitas vezes na fila de oração, de pé ali, dizem, irmão Brana, eu tenho bastante fé. Eu tenho fé como de mover montanhas. E, todavia, não tem fé nenhuma. Mal tem fé suficiente para chegar até a plataforma. Porém, estão conscientes de uma coisa que eles creem. Eles estão crendo intelectualmente, com a mente deles. Às vezes, a nossa pregação e o que nós ouvimos é intelectual. Não gera conversão. Vai ler um livro que nem o de geografia. Mas se você lê um livro de geografia que nem aquele irmão leu... A diferença estava em quem estava lendo, porque estava escrito a mesma coisa ali. Quantas outras pessoas já não tinham lido a mesma cópia daquele livro? E com aquele irmão surgiu aquele efeito. Por quê? Porque tinha algo por trás, lá dentro dele, para fazer aquilo ali, levar ele a Cristo.
E a mente deles nunca os levará a Deus. Sua mente são arrazoamentos e Deus não tem arrazoamento. Aí o profeta fala sobre o médico. Você vai no médico e o médico vai mostrar tudo que a medicina é capaz de mostrar para ele. Não tem médico que é mais experiente do que outros. Ele está enxergando mais coisas. Ele está guardando mais coisas. E tem uns que aproximam tanto de Deus que eles são humildes e falam, nós ajudamos a natureza. Mas quem cura é Deus. Daí nós estamos num bom médico. Nós vivemos através do Espírito que está em nossa alma. A natureza lá dentro. Senão, irmão, nós não conseguimos nem sair para trabalhar. Às vezes nós perdemos alguma coisa em casa. É tão comum a gente perder as coisas, né? Que a gente tem muita coisa hoje em dia, né? Tem chave, tem celular, tem radinho, tem coisa. E na hora que você vê, você já perdeu as coisas, você não acha as coisas. E é documento, é papel, e é coisa. Então, tem mais coisa, é mais fácil perder. E daí, nós ficamos desesperados, porque nós não achamos. Eu lembro do meu pai, uma vez que ele perdeu a agenda, lembra? Aí ele orou, pediu a Deus, já tinha uma semana perdido. Aí ele ajoelhou na cama assim, a agenda estava entre o colchão e a cama, assim. Ele ajoelhou para poder orar, para poder pedir a Deus, para poder achar o negócio que ele estava precisando. Aí na hora que ele olhou assim, o negócio estava bem ali. Mas o que fez ele ajoelhar naquele lugar ali? É Deus que fez, vai ajoelhar, vai orar lá naquele canto lá. E daí ela estava caída assim, ó. Então, irmãos, é Deus que dirige os nossos passos. Deus é que fala, hoje você não vai para essa rua, não, você vai pela outra. Se você puder arrazoar, sua mente lhe dirá, olha o que o médico diz. Olha o que seu bolso está dizendo, você não tem condição. Você não pode comprar, você não pode pagar. Mas e o que Deus tem para nós? Virando a esquina ali, que os nossos olhos não estão enxergando, mas a nossa alma sabe que nós estamos ouvindo um som certo. Amém. O profeta fala aqui, bem, eu queria saber que tipo de movimento eu teria que empregar para chegar lá. Isso é o que ele perguntou para o índio. Porque a caça estava lá. Ela mora lá. O lugar dela é lá. A bênção é Cristo. Ele morreu por nós. Ele fez tudo por nós. Agora, que movimento nós temos que fazer para nós tomar posse disso? Porque Ruth teve que aprender com a Noemi. Você vai fazer tal movimento aqui no linguajar nosso. Ruth foi uma oferecida, né? Quando fala que a pessoa é oferecida, quer dizer que ele está se entregando, está dando indireta. Mas ela foi de acordo com os mandamentos da Escritura, como que ela tinha que fazer naquele ponto. Ela foi disposta a receber ou não, a ser xingada, porque ele poderia não querer. Mas quando ela chegou, irmãos, nós chegamos em Cristo, Ele nos acolheu. Nós ficamos respingando ali. Aí logo o feixe veio maior. Olha, pode beber da água pura, tá? Aí fica muito mais fácil deitar aos pés do mestre, não fica? Fica porque as evidências são marcantes.
As evidências começam a aparecer para nós. Ó, ele está me amando. Nós estamos falando a mesma língua. Nós estamos compartilhando o mesmo amor. Nós temos que sair do intelecto. Que movimento eu tenho que fazer primeiro? Sair do intelecto. E é fácil? Não é. Porque Deus nos fez homens, mulheres, intelectuais. Intelecto é tudo que o que raciocina, o que pensa. Isso é bom para a vida humana. Bom para nós tomar decisão, trabalhar, para cuidar das coisas. Mas para tudo isso tem um limite. O homem que vive no sobrenatural, ele não está vendo as coisas. Mas ele não precisa ver as coisas. Ele não precisa ver, irmão, porque ele está vivendo do sobrenatural. O do intelecto precisa ver o cabo passando, o fio. Mas o homem que vive do sobrenatural não precisa ver as coisas. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque esse é o passo. Olha só. O profeta fala assim, ó, como se fosse 3 esferas. As pessoas já viram, e muitas pessoas já viram o rolimã, né? Rolimã, todos nós conhecem, né? Ali, e tem as esferas dentro, né? E se as esferas estiverem secas? Se ela girar, ela vai provocar um atrito que vai pegar fogo. Ela tem que ter algo, ela tem que ter uma unção, ela tem que ter uma graxa ali dentro, para que aquele negócio gire. Temos que nos elevar até a próxima etapa. Ou nós vamos ficar contentando com os respingos, com as coisinhas que Deus dá, ou nós vamos chegar mais perto dele. Você já tem um feixe, você já pode beber da água. Aí Ruth foi para ser dona da casa. E é esse ponto que nós temos que chegar em Cristo. Amém. Temos que nos elevar para uma esfera mais próxima, antes que possamos ter um arrebatamento. Daí aquela mulher não era viúva mais, que o marido morreu lá longe, lá fora da casa. Aí ela era a mulher do Boaz, a mulher do Senhor. Olha que transformação. Você tem que subir nisso. Primeiro nós temos que confiar nele, para que nós possamos tomar posse daquilo que ele tem para nós. Porque ele tem. Ele tem, mas com o intelecto nosso, ouvindo o que o médico diz, ouvindo o que a ciência fala, nós temos que saber que tudo isso é bom, mas tem um limite. Daí nós ouvimos Deus falar. Aí a coisa muda o quadro. Você chegou a uma posição em que você, ao invés de dizer, esse é o nosso credo, dirá, essa é a palavra de Deus. E você chegou a viver através disso. Aí a palavra de Deus é nosso credo, é o que eu creio. É difícil, está complicado. Mas existe um som, irmãos. Um som que ele fala lá dentro da nossa alma. E tem uma resposta para aquilo. Ou será que Deus colocará algum desejo no nosso coração, algum sonho, alguma vontade que ele não possa cumprir? Não.
Ele põe dentro de nós algo que tem algo para responder. E vamos terminar aqui. O profeta fala assim: você está pronto para encontrá-lo? Aqui na mensagem a respeito. Você está pronto para receber isso que ele tem para te dar? Ou nós temos que soltar todas as amarras, soltar a tensão do dia, soltar as dificuldades que o mundo impõe, os limites que tudo que tem na vida põe. Nós estamos presos pela gravidade. A gravidade continuará existindo, mas não para nós. Nós temos dificuldade de uma saúde boa. Eu ainda estou um pouco rouco hoje, né? Está vendo? Todos nós temos dificuldade. Mas lá dentro, daquele dia para cá, que nós começamos a ler essa mensagem, mudou muito na nossa vida. Amém. O Senhor Deus nos transformou. Amém. Levou nós a uma posição em que nós sabemos cada vez mais qual que é o nosso propósito aqui na Terra. Amém. Daí, nós estávamos conversando ontem lá na reunião. Quem que vai querer o culto em casa? Não é se alguém quer, irmãos. A coisa tem que ser diferente conosco. A nossa natureza tem que clamar por isso. Alguém vai querer ter. É claro que não é intruso, invasivo, o Espírito Santo não é assim. Mas a nossa natureza tem que estar própria para receber essas coisas. Porque senão, como que nós vamos fazer funcionar? Cada um de nós tem que sair aqui com a pergunta: o culto da semana que vem pode ser na minha casa? Aí domingo você vem com a resposta. Daí o negócio começa a funcionar na nossa vida. Por quê? Porque daí nós fazemos parte, e nós estamos fazendo parte dessa engrenagem que faz o negócio girar. Aleluia? Aleluia. Vamos ouvir o som certo todo dia. Amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha. Palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa voz possa ecoar em nossas almas. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Levi Claré, seu ministério, a igreja de Santo Antônio de Amparo, sua família, seu negócio, em nome de Jesus. Que maravilha, Deus abençoe. Vamos cantar juntamente toda a igreja o hino de número 268. Há um lar muito feliz lá no céu, muito feliz lá no céu. Glória a Deus. Céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, que desfrutam o gozo na luz, já venceram os males daqui, e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, lá no céu,
lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu. E de ver quem me deu salvação. Não demora o momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, lá no céu. Eu também vou viver lá no céu. Lá no céu, lá no céu. Eu também vou viver lá no céu. Neste lar tão feliz lá no céu, nunca o mal poderá penetrar. Só a glória, pureza e prazer, onde os salvos por Cristo hão de entrar. Lá no céu, lá no céu.